Olá, como é que você vai? Eu espero que tenha dado tudo certo na sua semana. Hoje o nosso entrevistado é o médico pediatra Pablo Nunes, ele que é diretor do Hospital da Criança e do Adolescente, o HCA, aqui de Campina Grande. Doutor Pablo, muito obrigado pela sua presença, uma honra recebê-lo aqui no Borborema Entrevista. Paulo, eu que agradeço. É sempre um prazer estar trazendo informação para a população de Campina e região, sobretudo numa área da qual é o meu propósito de vida, que é a saúde pública. Quando a gente fala no Hospital da Criança e do Adolescente, estamos tratando da principal referência para o atendimento de crianças e adolescentes aqui de Campina Grande, inclusive de outras localidades. Eu gostaria que o senhor fizesse primeiro um balanço para a gente das ações e desse perfil de público que o hospital atende. Então, o Hospital da Criança, de fato, ele é a referência em atendimento infantil da nossa cidade, mas não só de Campina Grande. Só na segunda macro, a Paraíba ela é dividida em macro-regiões de saúde. São 3 macro-regiões. Campina está na segunda macro-região. Só nessa segunda macro comporta quase 80 municípios. Além disso, tem pacientes que vêm, usuários que vêm de outros municípios que não são dessas macros, inclusive de outros estados. Então, é uma grande referência. São quase 65 a 70 mil atendimentos por ano naquela unidade hospitalar, Paulo. E aí, nesse ano, se a gente fizer um balanço de janeiro a agosto, foram cerca de quantos atendimentos realizados até agora? Nós já estamos com 34 mil atendimentos, 34 mil e alguma coisa atendimentos até a data de hoje. Esse dado eu extraí hoje, mais cedo, nós fechamos o mês de agosto e vai uma média daquilo que a gente viu em 2024, 2023. O que diferiu mais esse ano foi o período da sazonalidade, a tão temida sazonalidade. Você é usuário do Hospital da Criança, sua filha é usuária do Hospital da Criança. E a gente percebe que uma dada época do calendário, a gente tem um aumento dos casos de síndromes gripais. Esse ano, essa síndrome gripal ela foi mais arrastada. Nós não temos o perfil de 2024 e 2023, mas o número de atendimentos eles estão bem semelhantes. E aí, quando a gente fala sobre essa sazonalidade, é um aumento no número de atendimentos, que inclusive, fora da curva, nesse mês de agosto, nós tivemos um número acentuado de atendimentos dessas síndromes, é isso? Isso. Na realidade, Campina, assim como um padrão nacional, passou ali o carnaval, o início das aulas, né, o fim das férias escolares. A gente tem esse crescimento na curva de atendimento, sobretudo dos vírus respiratórios. O influenza, o sincicial respiratório, o adenovírus, são os vírus que circulam aqui na nossa região. E é óbvio que se dá pela aglomeração, pela facilidade de disseminação desses vírus, sobretudo no ambiente escolar, onde as crianças elas trocam uma chupeta, uma mamadeira e dá aquele espirro e já vai falar com o coleguinha, então é mais fácil, ambiente fechado, é mais fácil essa disseminação dos vírus. Logo após Carnaval, aqui em Campina ainda tem uma peculiaridade, que é o São João, que existem mais aglomerações. Em 2024, nós tivemos o recorde de atendimentos em um único mês no Hospital da Criança. Nós chegamos a quase 9 mil atendimentos. Você conhece o hospital, você imagine como é atender 9 mil pessoas, 9 mil pacientes. A circulação, obviamente, de pessoas é bem maior, porque na faixa pediátrica, cada paciente é acompanhado por 1 ou 2 acompanhantes. Então, nós tivemos 9 mil atendimentos em um único mês. No mês seguinte, o mês de maio, nós tivemos o maior número de internações. Então, a gente caiu o número de internações para 7 mil, o número de atendimentos para 7 mil atendimentos, mas subiu o número de internações. Esse ano de 2025, a sazonalidade ela foi um pouco mais tardia. Ela chegou ali em junho. No mês de junho, nós tivemos o pico da nossa sazonalidade. Foram muitos atendimentos, chegou a 6.500 atendimentos, menos do que o ano passado, no pico do ano passado. E o que estranhou foi que passou dali de junho, julho, a gente tende a manter um platô até o final do ano. Mas esse ano foi diferente. Esse mês de agosto, nós chegamos quase aqui ao recorde de 2024, com 450 internações no Hospital da Criança. O número de atendimentos, ele não aumentou comparado aos outros meses, pelo contrário, vem em queda, mas o número de internações ela aumentou. O que é que remete a isso? A pacientes que estão com condições de saúde mais graves, aquele paciente que tem que ficar internado ali 1 dia, 2 dias, 3 dias ou até mais para poder ser liberado.
E aí, doutor, quando a gente trata sobre esses atendimentos, eu gostaria de saber quais são as doenças que estão no topo dessa cadeia, as doenças campeãs, digamos assim, que representam não apenas atendimentos, como também internações, nesse caso de agosto. Sobretudo as doenças de natureza do trato respiratório, as síndromes gripais, sejam elas de natureza grave ou situações que levam o paciente a condições graves ou gravíssimas de saúde. Por que se deve isso? Muita gente tem aquela dúvida, o sereno, o frio, um picolé, quem nunca ouviu isso, né, no popular. Mas isso não é o que adoece criança. Obviamente, pode gerar uma outra condição de produção de muco, o que vai gerar um resfriado, mas o que causa doença em criança são os agentes infecciosos, vírus, bactérias, fungos. E nessa época, você vê, agosto aqui em Campina tem uma alteração de temperatura muito grande, né? Então, agosto aqui em Campinas choveu quase que toda semana, quase todo dia. Isso gera doença? Não, não gera doença, mas gera o quê? Ambientes fechados, maior aglomeração, maior capacidade dos vírus circularem, o que impacta no maior número de pacientes em nosso hospital, o maior número de casos de pessoas infectadas na rede hospitalar. A gente está no mês de setembro e nesse período do ano é muito comum o aparecimento. Inclusive, o próprio Hospital de Trauma de Campina Grande faz campanha sobre isso, o aparecimento de escorpiões. Sim. Uma criança, ela sofrendo uma picada de escorpião, ela deve procurar o Hospital de Trauma ou o Hospital da Criança e do Adolescente? Paulo, a saúde é uma construção coletiva e com recursos finitos e limitados. Cada setor, ele deve ter a sua área de atuação e é para isso que a gente precisa, como o SUS tanto preconiza, de uma saúde integral. Uma saúde que tem uma linha de cuidado do paciente. O Hospital da Criança ele é uma referência para síndromes gripais, o paciente com asma, com pneumonia, uma referência muito importante em diabetes do tipo 1, aquele paciente que não sabia nem que tinha diabetes, chega com um quadro lá de cetoacidose. Então, o Hospital da Criança tem uma lista de referências nas quais nós abrangemos. O Hospital de Trauma, também uma grande ferramenta de saúde, também tem essa abrangência nos quais os pacientes devem procurar. O caso de acidentes com animais peçonhentos é no Hospital de Trauma. Cobra, aranha, o escorpião. Lembro eu que quando atendia naquela unidade, escorpião era um número bem importante de atendimentos que nós tínhamos lá. E do tempo que passei e da história que eu vi dos outros colegas mais experientes, só foram 2 acidentes escorpiônicos gravíssimos que levaram a óbito naquela unidade. Pode ter havido mais, mas que eu tomei conhecimento foram 2. Um deles eu acompanhei. E os demais casos são de natureza leve. Aquele escorpião que a gente vê ali, o amarelinho, aquele marronzinho, geralmente ele vai dar uma dor no local da picada e nada mais do que isso. No entanto, medidas de cuidado são necessárias. Você deve levar o paciente na unidade hospitalar, tem que fazer alguns exames, tem que verificar glicemia, tem que verificar se tiveram outros sinais e sintomas de gravidade. Não é algo que a gente deva descartar nem negligenciar. A gente deve levar, mas desde logo, informo a população que o escorpião, aquele que tem aqui no nosso ambiente, geralmente ele causa acidentes e sintomas de natureza leve ao paciente. Não passa mais do que aquela dor no local da picada. É uma informação importante que, inclusive, tranquiliza você que é pai, você que é mãe, que está nos acompanhando aqui no Borborema Entrevista neste domingo. Também informação importante é que você saiba para onde levar o seu filho. Embora que seja uma criança ou adolescente, nesse caso em específico de animais peçonhentos, escorpiões, cobras, enfim, a unidade de referência que você deve procurar é o Hospital de Trauma de Campina Grande. Nós seguimos nossa conversa com o médico Pablo Nunes, ele que é diretor do Hospital da Criança e do Adolescente de Campina Grande, que inclusive tem um trabalho muito destacado através dos seus ambulatórios. São algumas especialidades médicas que, são encontradas gratuitamente para a população de Campina Grande via SUS, através do Hospital da Criança e do Adolescente. Eu queria abrir espaço para o senhor falar para a gente quais são esses ambulatórios, que serviços são esses. E aí, antes de passar a palavra para o senhor, eu gostaria de dizer a você que está em casa que só sabe a importância de um atendimento especializado, como esses que o doutor Pablo vai falar agora, quem precisou. Foi o meu caso, o doutor Pablo, inclusive, me ajudou muito. Minha filha, quando nasceu,
ela teve a PLV, né, alergia à proteína do leite de vaca, e precisou passar por todo um processo até que o seu organismo se adaptasse a essa proteína do leite da vaca e ela pudesse consumir leite, queijo, enfim, os derivados. Mas isso graças a esses serviços ambulatoriais que são de fato fundamentais, médicos extremamente capacitados que fazem esse serviço aqui em Campina Grande. São muitos ambulatórios, né, no Hospital da Criança e do Adolescente? São muitos ambulatórios, Paulo. E desde aquela época em que você pôde ser usuário desse serviço, nós avançamos. A Prefeitura e a Secretaria de Saúde de Campina Grande, mapeando a necessidade de ampliar esses ambulatórios, eles criaram um serviço que está ali ao lado do Sítio São João, que chama CEMAIS, que é um centro de atendimento, um centro materno-infantil de atenção integral à saúde. Aqueles ambulatórios que existiam no Hospital da Criança, com a ampliação, eles migraram para o CEMAIS, junto com outras especialidades. Para você ter uma ideia, lá tem um centro de fisioterapia de primeira, fisioterapia respiratória, fisioterapia motora, fisioterapia da parte neurológica, fisioterapia pélvica. Então, aquele serviço, inclusive a gastro, que é o que assistiu a sua filha, no caso da PLV, todos migraram para o CEMAIS. São mais de 30 especialidades, com quase 5 mil, aliás, quase 6 mil atendimentos. Ultrapassam os 5 mil atendimentos mensais lá no CEMAIS. Então, hoje a gente não pode falar numa saúde única e exclusivamente hospitalocêntrica. É uma cultura que a população tem, desde que surgiu a figura do hospital no século XIX aqui no Brasil, de tudo querer recorrer à unidade hospitalar. Por quê? Porque na unidade hospitalar tem um médico especialista, tem um exame que sai na hora, tem um diagnóstico que vai sair na hora, faz uma medicação, mas isso torna a saúde insustentável. A gente tem que seguir na linha de cuidado do paciente e direcionar para cada serviço. A porta de entrada da saúde é a atenção básica. A atenção básica, a gente está falando aqui em especialistas, mas para que você entenda o contexto, a atenção básica deve ser aquela primeira avaliação médico de saúde da família, aquele médico que vai acompanhar não só a sua condição de saúde, mas a sua condição social e a partir dali dar a destinação correta. O CEMAIS ele já está num outro nível de saúde, que é a atenção especializada. Essa atenção especializada, lá no CEMAIS, ela tem uma marcação direta. Você pode ir lá, se direcionar ao CEMAIS com o seu encaminhamento da atenção básica e realizar a sua marcação direta com profissionais como neurologista infantil, psiquiatra infantil, gastroenterologista, endocrinologista, oftalmologista, fisioterapia, psicopedagogo, psicólogo. Então, a assistência multiprofissional. Por exemplo, Paulo, quando a gente dá um diagnóstico com uma criança de um quadro de espectro autista, às vezes a gente está entregando um diagnóstico, mas está lançando para aquela família uma série de questionamentos, talvez até um problema de e agora? Como é que eu vou conseguir dar seguimento nas terapias dessa criança, do meu filho? Porque é custoso. E lá nessa unidade a gente pensou nisso, em fazer justamente esse atendimento multidisciplinar e integral, com várias especialidades, para que ele tenha o diagnóstico lá, mas que ele possa ser acompanhado lá. Uma coisa que talvez o usuário que já faz, já utiliza do serviço do CEMAIS, serviço especializado, ele liga, mas doutor, eu fui lá e não consegui marcar um tempo hábil. E aí aqui entra aquilo que a gente chama do paradoxo da qualidade na saúde, né? Um serviço ele é muito bom, então se ele é muito bom, ele começa a ser muito procurado e, consequentemente, vai criar uma gama de atendimentos que talvez ele não consiga mais dar conta. Então, aquilo que era ágil, ele começa a ficar lento por conta do volume de atendimentos. Mas lá tem um serviço muito qualificado. Eu ouso dizer que os profissionais especialistas mais gabaritados da cidade atendem no SUS. O SUS de Campina Grande, a pediatria de Campina Grande, ela é muito rica, Paulo. Olha, sem dúvida alguma, inclusive, isso faz com que muitas vezes, muitos pais e mães, em determinadas situações, mesmo tendo um plano de saúde e procurando um serviço privado de saúde, quando chega lá na hora, toma aquela decisão, não, vamos lá para o Hospital da Criança e do Adolescente, lá a gente resolve. Inclusive tem gente que usa do álibi, né? Lá pelo menos a gente pode reclamar se de repente demorar por alguma razão ou outra, mas enfim, a gente também vai ter a oportunidade de tratar sobre isso, explicar para o pessoal de casa, relembrar o que é o protocolo de Manchester, né? Que é aquele das coresinhas,
que explicam por que alguns pacientes são atendidos mais rapidamente do que outros. Mas, pessoal, vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer um breve intervalo. Nós estamos conversando com o médico Pablo Nunes, ele que é diretor do Hospital da Criança e do Adolescente aqui de Campina Grande. Na volta do intervalo, a gente vai falar sobre a equipe profissional, sobre também o protocolo de Manchester e outras ações do hospital. Não saia daí, é logo após o intervalo. Estamos de volta com o Borborema Entrevista deste domingo, recebendo o médico pediatra Pablo Nunes, diretor do Hospital da Criança e do Adolescente de Campina Grande. Doutor, na saída para o intervalo eu falei sobre o protocolo de Manchester e é importante a gente explicar para a população de Campina Grande como é que funciona esse protocolo, porque muitas vezes as pessoas reclamam sem ter conhecimento de causa do que justifica uma pessoa que de repente chegou depois ser atendida primeiro em um hospital. Como é que funciona? Perfeito, Paulo. Para cada grau de gravidade do paciente, existe um tempo de espera, né? Obviamente, todos podem inferir que um paciente que é gravíssimo, que a gente chama de ficha vermelha, dentro desse protocolo de Manchester, esse protocolo é um protocolo da enfermagem de classificação de risco. Esse paciente ficha vermelha chega numa parada cardíaca, numa crise convulsiva, num acidente muito grave, ele deve ser atendido em tempo zero, ou seja, imediatamente. E passou disso, a gente vai para aquele paciente que é de ficha laranja. Então, um paciente que é urgente, ele também deve ser atendido rapidamente. Só que o tempo de espera dele é de até 10 minutos. Depois a gente vem para o paciente amarelo, classificação amarela. Aquele paciente que está com febre, está cansado, com aquele sinal de desconforto respiratório. Quem já teve um filho em casa com a temida bronquiolite sabe como é, a fúrcula aqui entrando, a costela aparecendo quando ele está respirando. Então, ele está se balançando, está com dificuldade de respirar. Esse paciente ele é um ficha amarela, ele deve ser atendido de maneira ágil, mas o tempo de espera dele, preconizado pela escala de Manchester, é de até 1 hora. Depois vem a ficha verde, aquele paciente que é o maior número de atendimentos da gente. É por isso que, anteriormente, eu toquei no assunto que a porta de entrada da saúde, ela deve ser a atenção básica, porque esse paciente da ficha verde, que é até 2 horas, e o ficha azul até 4 horas, geralmente uma orientação, ele deveria ter ido buscar a unidade básica de saúde, pois lá poderia ter sido resolvida a situação dele. É um paciente que não necessitaria estar no ambiente de urgência e emergência, mas nem por isso ele deixa de ser atendido. O SUS ele é integral, ele é universal, então o paciente que chega ao hospital para ser atendido, nem que seja para uma dúvida que ele queira tirar, uma orientação, a gente tem o dever de atendê-lo. Uma ficha azul, por exemplo, paciente muito comum, uma mãe, às vezes, que não está com aquela segurança, não tem ninguém na área da saúde, a mãe ela não é obrigada a saber disso, quem tem que saber disso é o profissional de saúde, né? Mas uma paciente que teve uma febre ali, iniciou há 2 horas e por algum motivo a mãe já quer levar para a unidade hospitalar. Esse paciente aí, ele poderia ter sido levado para a atenção básica, para uma avaliação inicial e, se necessário fosse, ser encaminhado para a unidade hospitalar. Ô, doutor Pablo, quantos profissionais hoje compõem a equipe do Hospital da Criança e do Adolescente? E, naturalmente, são várias especialidades. São várias. E bom você tocar nisso, porque a gente pode dizer com orgulho que nós temos lá não só um quadro de médicos bem capacitados, mas de todas as áreas. Os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, desde o apoio, fisioterapeutas. Os fisioterapeutas de lá, Paulo, eles são fantásticos. Eu costumo dizer que eles fazem a mágica acontecer. A necessidade do manejo, sobretudo nas síndromes respiratórias. Nós temos hoje uma equipe bem estruturada. Além disso, não só aquele profissional que está na escala fixa, além disso, nos momentos de pico, nós chegamos a ampliar essa escala. Por exemplo, você chegar no Hospital da Criança em qualquer momento, embora, como você bem colocou, o tempo de espera não agrade a todos, ali todo mundo quer ser atendido logo, sobretudo quando é criança. A gente diz aqui quem é pai e quem é mãe, se está com uma dor, uma febre, a gente aguenta esperar, mas quando é nosso filho com essa dor, com essa febre, a gente não aguenta esperar, a gente quer que ele seja atendido logo. Então a gente sabe, a gente tem ciência disso, então a gente aumenta o número de profissionais. Tem 4 médicos fixos no PA, ali no pronto atendimento, só no PA eu estou falando. E quando há necessidade, a gente consegue ampliar essa escala para que esse tempo de espera seja diminuído para 5, para 6. Já teve casos no ano passado, no auge, nesse mês de abril, que o secretário de Saúde autorizou
nós chegamos a colocar até 8 médicos simultaneamente para melhor assistir a população em um único dia. Então, a gente varia muito isso de acordo com a necessidade da demanda, certo? Nós temos a escala fixa, mas temos a escala de apoio. Mas, para além disso, Paulo, no ano passado, né, nós, a partir dos dados de 2023, nós mapeamos a necessidade de descentralizar o serviço do Hospital da Criança. Nós tiramos o atendimento pediátrico, não apenas do Hospital da Criança, porque chega um momento que você não vai conseguir comportar toda a demanda. E levamos eles para as policlínicas, as UBSs, os distritos. Então, fomos descentralizando esse atendimento infantil e funcionou bem. É o programa Campina Cuida das Crianças. Levamos aquele kit de lavagem nasal para as UBS, com a distribuição de soro. A maioria dos casos, a infecção ali é da via aérea superior, então a gente fez o treinamento com os pais, com os acompanhantes, para que pudessem fazer o manejo daquele equipamento de maneira adequada. E aí sim a gente consegue dar um tempo de espera menor para a população, sabe? A gente sabe, como eu falei, que existe a cultura hospitalocêntrica. Adoeceu, vou levar logo lá. Mas tem esse atendimento na atenção básica, em todas as policlínicas e nos ambulatórios especializados. Doutor Pablo, nesse momento da entrevista eu queria partir para uma parte mais pessoal, digamos Perfeito. assim, da sua relação com a medicina. Inclusive, eu já ouvi de gente grande na estrutura da saúde do município de Campina Grande que disse que se existissem 2 ou 3 Pablos, a saúde de Campina Grande seria diferente. Eu gostaria de saber, seria ainda melhor, né, em vários aspectos. Eu gostaria de saber do senhor como é que surgiu essa sua relação com a medicina e com a pediatria. Como é que nasceu esse desejo de trabalhar com isso? Pois bem, Paulo, a medicina e a pediatria ela é um chamado, né? Eu sou filho de médico, irmão de médico, minha mãe é pediatra, minha irmã é pediatra, neonatologista, e escolhe essa área da medicina, mas por um chamado maior, né? A pediatria não é uma área fácil, é uma área de muita cobrança. Você que é pai, você sabe que você está depositando a confiança daquilo que você tem de mais precioso na vida, que é seu filho, na mão de um profissional. E essa cobrança, ela passa para a gente, que por vezes, não aqui em Campina, não só em Campina, não só na Paraíba, mas mundialmente, não é uma área que é tão valorizada comparada às outras áreas da medicina no que diz respeito à parte de remuneração, de condições de trabalho. Tanto é que você vai ver hoje provas de residência médica que às vezes sobram vagas, tem que fazer um edital suplementar para ver se encaixa ali, para ver se continua com a pediatria, com a neonatologia, com as subespecialidades da pediatria. Então, assim, é uma vocação, é um chamado. A medicina hoje, eu penso nela, mas também na ideia de gestor, não apenas da assistência. Hoje eu sou gestor do Hospital da Criança, estou como gestor do Hospital da Criança. Cada dia a gente vai se qualificando isso, fazendo cursos, se estudando, se aprimorando, porque eu entendo que o SUS, o maior sistema de saúde do mundo, ele deve ser valorizado, ele deve ser humanizado, ele deve ser efetivo. E nós tentamos, a cada dia que passa, Paulo, levar essa ideia para a prática, né? Eu acho que você conheceu o Hospital da Criança antes, conhece o Hospital da Criança hoje, vai vendo outros passos que são dados na prefeitura relacionados à saúde infantil, integrando mais essa saúde. Então é isso, eu acredito nisso, eu acredito que esse é o propósito. Se eu puder, eu queria fazer uma saúde de maneira geral, assim, melhorar a saúde para todos, para a minha população, sabe? Para a população da minha cidade. E isso é o que me move, isso me alimenta, sabe? Eu acordo pensando nisso e durmo pensando nisso. Ô, doutor, certamente a sua profissão, a sua atividade, ela exige da pessoa uma preparação mental, espiritual para os mais diversos cenários. Momentos de pura felicidade, com o salvamento de uma criança que estava ali à beira da morte, como também momentos de muita tristeza, quando se termina perdendo um paciente. Como é que o senhor lida com isso no seu dia a dia? Eu nunca vou me acostumar em perder um paciente, nunca. Para mim é sempre uma tragédia, sobretudo perder uma criança, mesmo aquelas de difícil prognóstico. Graças a Deus, no nosso hospital, no Hospital da Criança, nós temos uma taxa de óbito muito baixa, de 0,42. Então é muito abaixo da média nacional. Mas mesmo assim, o nosso desejo era que fosse absolutamente zero, porque perder
uma criança, nos dá aquela sensação de impotência, de limitação, e nós sabemos que assim somos. Nós somos apenas instrumento daquilo que é da vontade de Deus. E através da confiança que os pais depositam em nosso trabalho, a gente tenta fazer o nosso melhor para salvar aquela criança, mas existe essa limitação que às vezes transcende o atuar do médico, do enfermeiro, do fisioterapeuta. Então, Paulo, eu não me acostumo, é sempre uma tragédia para mim, eu ainda não me acostumei, e eu acho que o dia que isso acontecer é porque chegou a hora de parar a medicina. E a gente percebe que o senhor e muitos médicos, a maioria esmagadora, lógico, em todas as profissões existem os bons e os maus profissionais, mas a gente percebe que existe, hoje em dia, um senso de humanidade muito aflorado, né? Um senso de empatia. De fato, como o senhor disse, né? Quando a gente trata com adultos, já é necessário que isso existe. E em se tratando de crianças, eu acho que é um cuidado que precisa ser ainda mais cauteloso, né, digamos assim. Com certeza. Eu digo para você hoje, e Deus sabe que é verdade, eu nunca atendi um paciente hoje que eu não pudesse enxergar naquele paciente o meu filho, Davi e João. Então, acho que é essa empatia que deve existir na medicina. É você atender aquele paciente como você gostaria que seu filho fosse atendido. Então, é assim que eu faço. E é assim que eu desejo que os colegas façam. É isso. A gente conversou no programa de hoje com o médico pediatra Pablo Nunes, diretor do Hospital da Criança e do Adolescente aqui de Campina Grande. Doutor, muito obrigado. Foi uma satisfação receber o senhor aqui no Borborema Entrevista. As portas desta casa estarão sempre abertas. Obrigado. A satisfação é minha. Estou sempre à disposição para estar trazendo essa informação para a população, trazendo esclarecimento. E, Paulo, conta comigo, população de Campina Grande, conta com o Hospital da Criança. Estamos aí para servir a vocês. É isso, nós conversamos com o médico pediatra Pablo Nunes na edição deste domingo do Borborema Entrevista. Você que nos acompanha, acredite, confie, viva o SUS, a medicina brasileira que tem salvado tantas incontáveis vidas diariamente. É final do programa de hoje. Lembro a você que durante a semana a gente vai estar anunciando quem será o nosso entrevistado do próximo domingo. Muito obrigado, semana abençoada para você e sua família.